Olá, olá para todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso grupo Escolha Educação com super professores. Hoje o professor Paulo Mendes preparou aí umas super aulas sobre os BRICS+, né? Um assunto que sempre está em pauta, sempre traz muita polêmica e é super importante que vocês prestem atenção nessa aula, compartilhem, né? Curtam bastante, porque o Paulo tem toda uma maneira de apresentar o conteúdo assim que você consegue entender rapidamente, né? Então aproveitem aí, curtam bem essa aula e compartilhem com todos. Não é verdade, Michael? Opa, a gente nesse começo já pede para você deixar o seu like, né? Assina o canal, ativa o sininho, compartilha com as pessoas que você entende que precisam ter esse conteúdo. Comenta com a gente suas dúvidas, deixa ali uma impressão, deixa o que você não entendeu, que de repente isso vira um novo vídeo, isso pode virar uma outra apresentação, uma outra conversa. Bora para aula? Bora, vamos lá. Salve, pessoal! Então, eu aqui de novo no canal da Escolha Educação, eu, Paulo Mendes, professor de Geografia, aqui no canal da Escolha Educação, para tratar de um tema com vocês, que é um tema bastante atual e importante, né, que todo mundo precisa aí ter um repertório para poder discutir com os amigos, resolver aquelas questões de vestibulares, né, e ter um conhecimento maior sobre isso. Eu vou falar sobre os BRICS, né, na prática, chamados de BRICS+, atualmente. E eu vou falar o que na realidade? Eu vou trazer para vocês o conceito. Então, assim, ó, quando a gente pensa em BRICS, muita gente faz uma associação, né, pensando que os BRICS são um bloco econômico, ou seja, um acordo econômico entre os países. Não, eles não são. Né? Os BRICS nada mais são do que um acrônimo, ou seja, uma junção de sílabas das iniciais dos países que o compõem. Né? Quando é que foi criado esse termo? Esse termo foi criado em 2001. Só que em 2001 era somente BRIC. Era uma sigla para Brasil, Rússia, Índia e China. Tá? Quem foi que fez ou quem foi que criou esse acrônimo? Esse economista que está aqui, a carinha dele, aí, o Jim O'Neill, que é um economista de um fundo não, né? Uma agência de investimentos internacional chamada Goldman Sachs. Aí você fala assim, o que faz esse grupo financeiro Goldman Sachs? Ele analisa os cenários econômicos, políticos, né, e sociais nos países para que os seus clientes, ou para indicar aos seus clientes, boas condições de investimentos. Então, é esse o cenário. E em 2001, o Jim O'Neill começou a reparar, ou deu destaque para alguns aspectos nesses países. Eu vou destacar aqui alguns deles e vou comentar. Então, assim, primeiro, a ideia de estabilidade econômica, a ideia de estabilidade política, independentemente de regime político, mas de estabilidade política. A ideia de disponibilidade de uma grande quantidade de mão de obra, disponibilidade de uma grande quantidade de recursos minerais, né, de países que estavam fazendo investimentos de modernização de infraestrutura, né, e que, portanto, estavam apresentando não só um crescimento do seu produto interno bruto, como também estavam apresentando reduções de suas desigualdades sociais, ok? Ao mesmo tempo, setores destas populações desses países com mais acesso, por exemplo, à internet, com mais acesso a celulares, aos meios de comunicação. Então, esses aspectos, no geral, fizeram com que esses países passassem a ter um destaque na economia mundial, passassem a ter um destaque aí na observação dos grupos de investidores. Muito bem, então aí começa esse processo, mas não tem nenhuma formalidade nesse sentido, tá? Aí vamos entrar num quesito importante. A África do Sul só vai entrar nesse grupo em 2010. Então, esse processo vai se dando 2001, 2002, 2003, aí nós vamos lembrar que, assim, alguns países apresentaram um crescimento econômico maior, outros, crescimentos menores, mas todos eles com essa pegada, de investimentos, de redução de desigualdade, de aumento de mercado consumidor e, portanto, países que, além de tudo, passavam por processos, entre outras coisas, de continuidade aí de privatizações, então atraindo grupos internacionais
para a compra de empresas. Então, este foi o cenário de formação dos chamados BRICS. Muito bem. Aí, em 2009, estes países fizeram a primeira reunião formal do grupo. Né? Então, assim, ó, eles continuam não sendo, né, um bloco econômico. Eles são somente o quê? Uma parceria para o desenvolvimento, grupos países que analisam, por exemplo, cenários de possibilidades entre eles, né, de promoverem um maior crescimento e de se posicionarem no mundo de forma, né, a serem menos impactados aí pelas potências. É óbvio que assim, né, a China aqui é a grande liderança dos BRICS, a Rússia tem uma questão importante aí de liderança do ponto de vista geopolítico também. A China, né, tem a sua nova Rota da Seda e isso interessa demais a ela consolidar com esses países influências. E o Brasil, na prática, né, percebeu nos BRICS a possibilidade, pelo menos até este momento, de exercer uma certa liderança numa junção aí geopolítica naquilo que é chamado de eixo Sul-Sul, ou seja, de um conjunto de países do hemisfério sul que tem, né, características ou que tenham características comuns. Por exemplo, a ideia de, né, dependência econômica, tecnológica, então você se juntar ao outro para poder crescer. Muito bem, qual é o principal objetivo dos BRICS hoje? São parcerias econômico-financeiras na área de agricultura e segurança alimentar e na área de energia. Veja que a questão energética é um grande desafio para o mundo todo, né? Quando a gente pensa em mudanças climáticas extremas, quando nós pensamos em tudo que tem acontecido por aí, né, a questão da mudança da matriz energética ou da menor dependência das matrizes relacionadas aos combustíveis fósseis, ela se coloca, né, como sendo emergencial. Então, vamos voltar um pouquinho. Ó. Em 2009, a primeira reunião formal dos BRIC, portanto, Brasil, Rússia, Índia e China, e em 2010 a África do Sul passa a fazer, né, passa a integrar esse grupo, ou seja, passa a fazer parte das reuniões. Como é que funciona esse grupo? Né? Esses países eles promovem várias reuniões dos seus diplomatas durante o ano, e tem uma reunião envolvendo, né, os chefes de Estado ou de governo, ok? E até agora, né, então nós estamos em 2023, a grande realização até outubro de 2023 tinha sido a criação do Banco dos BRICS em 2014, cuja sede, conforme está aí no slide, você está vendo, fica em Xangai. Qual é a ideia desse banco? A ideia desse banco é fomentar, é financiar, né, projetos de desenvolvimento. Vamos só lembrar uma coisa importante. A China tem um grande projeto, que eu já citei agora há pouquinho, que é o projeto da nova Rota da Seda, que visa consolidar a presença chinesa, né, na implementação de projetos de infraestrutura, principalmente na área de transporte, para que ela possa consolidar cada vez mais suas relações econômicas e sua influência geopolítica em vários lugares. Tudo bem, mas aí o tema são os BRICS+, né? Então, qual é o grande item? Em 2023, esses países também decidiram aqui pela implementação. Então, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Somando aí, então, 6 países, nós vamos ter a chegada, 5 países, desculpa, né? Nós vamos ter a chegada de mais 6 países, somando aí, então, o chamado BRICS+, ou BRICS 11. Eu peguei aqui uma imagem do Poder 360, quero aqui fazer uma publicidade já para eles, né? A figura ficou excelente, então coube aqui direitinho. E quem são esses países? Olha só, a Arábia Saudita, a Argentina, o Egito, os Emirados Árabes, o Irã, né? Então aqui eu já tenho, num conjunto de países, o Bahrein também está incluído aqui, tá, gente? Então, ó, a partir de 2024, esses países integrarão este grupo. E aí tem uma questão importante, né, nesse cenário, nesse jogo geopolítico, que é, né, fundamental para que todo mundo possa entender. E, né, de maneira geral, vocês vão, né, ouvir aí de outros professores, outros analistas, a seguinte situação. Com a consolidação dos BRICS, né, a China ela sai bastante fortalecida. Por quê? Porque o projeto de expansão e de crescimento comercial via financiamento de infraestrutura para a implementação da Rota da Seda, né, a China sai aí bem na frente com essa possibilidade.
Outra coisa, a China fez aí aquilo que é chamado de jogada de mestre do ponto de vista do tabuleiro geopolítico, né? O Irã e a Arábia Saudita não mantinham relações diplomáticas há bastante tempo. A China conseguiu costurar entre esses dois países um acordo, então eles retomaram as chamadas relações diplomáticas. E isso consolida cada vez mais a presença chinesa nesse cenário de Oriente Médio, que é extremamente importante, né, para os interesses do país. E, ao mesmo tempo, né, a presença do Brasil e a chegada da Argentina, e no caso da própria Nicarágua, no cenário dos BRICS, também vai trazer aí uma movimentação. É importante lembrar que, assim, né, pensar nisso, os BRICS não são um bloco econômico, ok, já dissemos isso, vou repetir aqui, eles são somente uma parceria, né, para investimentos específicos e desenvolvimento, né, de projetos na área de infraestrutura, na área de agricultura, na área de energia, na área de segurança alimentar, mas eles dão um novo, né, cenário, eles trazem aí uma nova dinâmica para esse jogo. E aí, né, para a questão da influência dos Estados Unidos, ou redução da influência dos Estados Unidos, a criação de um banco dos BRICS, né, também traz um cenário importante no que diz respeito à criação de um novo pacote de moedas para as relações comerciais e, portanto, reduzindo aí, né, a influência do dólar ou reduzindo a dependência dos países em relação aos Estados Unidos por causa do dólar como sendo a moeda oficial. De toda forma, senhoras e senhores, é muito importante aqui lembrarmos o seguinte: o jogo está aí, o cenário está dado, aguardemos, né, as próximas jogadas. Em 2024, os BRICS passam, então, né, a serem formados por 11 países. Tem gente que já está sinalizando, né, que a primeira entrada, de maneira geral, né, nesse contexto aí do Sudeste Asiático vai ser da Indonésia, o que dá um peso do ponto de vista de mercado, né, de consumo bastante acentuado, porque a Indonésia, né, nesse contexto do Sul e Sudeste, do Sul não, mas do Sudeste Asiático, Sul da Índia, Sul da Ásia, a Índia vai cumprir esse papel, mas no Sudeste Asiático, a Indonésia tem a maior população. Ok? Então, importante repassarmos aqui, enquanto eu estou finalizando essa aula. Os BRICS não são um bloco econômico. Os BRICS são somente um acordo de fomento aí para a implementação de algumas áreas estratégicas, mas eles têm ganhado cada vez mais uma dimensão importante na jogada aí, ou no jogo geopolítico. Por isso que, assim, o título aqui, A Grande Jogada Geopolítica, diz respeito aí à influência da China na consolidação deste acordo, né, que vai trazer o quê? Um conjunto de países, né, do Sudeste Asiático, um conjunto de países do Oriente Médio, né, um conjunto de países aí do Norte da África e trazendo para a América do Sul, né, a Argentina e, no caso aí da América Central, a Nicarágua. Então fica a dica, acompanhe com a gente aí os próximos movimentos desses países. Se você curtiu a aula, gostou, né, bota aí o seu joinha no vídeo, clica no sininho para receber notificações, né, dos próximos vídeos, divulga para os amigos, dá uma força para a gente, que isso vai contribuir demais para o nosso trabalho, que é um trabalho, né, vou repetir aqui, 100% voluntário, voltado à promoção do conhecimento, ok? Então, nós da Escolha Educação, eu, professor Paulo Mendes, agradeço demais a sua atenção até agora, tá bom? Até um próximo vídeo. Um abraço.